O grão de café, ou apenas café, como comumente falado, é a semente do arbusto cafeeiro, que tem origem africana. É um cultivo geralmente encontrado em países tropicais, que muitas vezes produzem tanto para o mercado interno quanto para o externo. As espécies mais conhecidas são a arábica e a canéfora. A arábica tem diversas variedades, como por exemplo Mundo Novo, Catuai e Bourbon. Enquanto em relação à canéfora, destacam-se as variedades Robusta e Conilon. Existe uma grande variedade de produtos de café comercializados, podendo ser separados em três categorias principais, conforme divulgado no Sumário Executivo de 2020 da Associação Brasileira de Indústria de Café. Então, é café solúvel, café verde e café torrado. O primeiro produto é o café solúvel, dividindo-se em café solúvel mesmo descafeinado, extratos, essências e concentrados de café, e também preparações à base de extratos, essências e concentrados. Enquanto isso, o café verde e o café torrado subdividem-se em outras categorias, como não cafeinado e cafeinado. Cabe destacar que o café é considerado uma commodity, sendo assim comercializada pela Bolsa de Nova York e pela Bolsa de Londres. Enquanto a primeira cota os valores do café arábica, a de Londres é responsável pela cotação do Conilon. Ademais, através de hedge, os riscos associados aos preços do café são minimizados, já que os preços são prefixados, evitando grandes oscilações. Já no Brasil, a BMF Bovespa negocia futuros de café. Em 2019, de acordo com os dados da Organização Internacional do Café, a produção mundial total ultrapassou 166 milhões de sacas, sendo mais de 93 milhões da variedade arábica, geralmente utilizada em blends de alta qualidade, e 72 milhões da robusta, variedade muito utilizada para o café solúvel. Dessas, 57 milhões são oriundas do Brasil. Em segundo lugar, destaca-se a produção vietnamita de 30 milhões, e em seguida 14 milhões da Colômbia. A Etiópia e Honduras foram responsáveis por aproximadamente 7 milhões de sacas cada. Atualmente, o Brasil é responsável por mais de 30% da oferta mundial e destaca-se como o maior produtor e exportador dessa commodity. Entre janeiro e dezembro de 2019, o país exportou um pouco mais de 34 milhões de sacas de café, 22% a mais do que ocorreu no mesmo período do ano anterior. Para o ano de 2020, a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, prevê um aumento da produção em relação ao ano anterior, devido à bienalidade positiva, podendo atingir até 62 milhões de sacas de café arábica e conilon, com expansão de 4% da área de produção. A previsão é de que a produção do café arábica fique entre 43 milhões e 46 milhões, enquanto do conilon atinja até 16 milhões de sacas. Os três principais estados brasileiros produtores de café no ano de 2019 foram Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Em previsão para 2020, a Conab informa que há perspectivas de que Minas Gerais produza entre 30 milhões e 32, o Espírito Santo produza entre 13 e 15 milhões e São Paulo atinja uma produção de 5 a 6 milhões aproximadamente. Outros estados, ainda que com resultados menores, foram citados, como Bahia, Rondônia, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás e Mato Grosso. De acordo com o Conselho de Exportadores de Café do Brasil, SECAF, no período de 1 de janeiro a 31 de maio de 2020, o país embarcou mais de 16 milhões de sacas de café, contabilizado em volume em sacas de 60 quilos, sendo dos tipos arábica, conilon, solúvel e torrado, gerando uma receita cambial de mais de 2 bilhões de dólares. Ainda, a maior participação desses números, nós temos os Estados Unidos com 19,75%, em seguida a Alemanha representando 17,61% e a Itália com 8,84%. Quanto ao desempenho do mercado brasileiro e com base nas informações do Conselho Nacional do Café, as exportações dos países não membros e membros da Organização Internacional do Café, em abril da safra de 2019-2020,
computaram um total de 10,820 milhões de sacas de 60 quilos, em contraste com a safra do mesmo período no ano passado, em que o registro foi de 11,169 milhões de sacas. Diante disso, pode-se notar uma queda de 3,1%. No contexto brasileiro, os dados fornecem um aumento de 2,5% das exportações, tendo em vista que em abril de 2020 o registro foi de 3,349 milhões de sacas de café, enquanto no mesmo mês do ano passado foi de 3,267 milhões. Agora, já no início efetivo da safra de 2020 e 2021, de acordo com as informações do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CPEA, da Exalc, as cotações domésticas do café tipo arábica registraram queda no mês de maio, mas já apresentaram reação com o aumento do dólar frente ao real durante o período de 16 a 23 de junho. O consumo mundial de café, de acordo com dados da Organização Internacional do Café, para o ano de 2020, espera-se que supere 166 milhões de sacas, sendo o Brasil o segundo maior consumidor, demandando correspondentes a mais de 13% da demanda. Enquanto isso, o maior consumidor mundial é os Estados Unidos da América, que consomem o equivalente a 16% da demanda. No entanto, quando analisado o consumo per capita de café, o país que se destaca é a Finlândia, onde estima-se que há o consumo de 10 kg de café por pessoa ao ano. Temos também a Suécia, caindo para 8 kg por pessoa, e ainda estima-se que o brasileiro consuma um pouco mais de 6 kg de café verde em grão, equivalente a quase 5 kg de café torrado, ou 81 litros da bebida preparada, sendo, depois da água, o líquido mais consumido no país. Ademais, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café, tem-se estimativa que 95% dos brasileiros consomem esse produto. E, ainda que prevaleça a busca pelo tradicional, o mercado de café premium está em crescimento, sendo equivalente de 5 a 10% do total consumido no país. São produtos de maior qualidade e diferenciados por diversos aspectos, como por exemplo na questão da origem do grão, o fato de ter determinados certificados de qualidade ou a apresentação de certas características peculiares como fragrância, sabor, corpo, acidez. E ainda são procurados por pessoas principalmente da classe B, responsável por 50% da demanda e localizados principalmente na região sudeste. Em relação aos gêneros feminino e masculino, a demanda do café por café premium é equivalente, é igual. Enquanto o consumo do premium aumenta 15% ao ano, o do café tradicional aumenta menos de 4%. Bom, de forma geral, o consumo do café é realizado dentro das próprias residências, o que equivale à porcentagem de 64%, ou em locais externos como cafeterias, padarias e restaurantes, que equivale a 34%. Observa-se ainda, nos últimos anos, que há diversos lançamentos de máquinas automáticas de café encapsulado, as quais, por serem propícias tanto para ambientes familiares quanto para escritórios e empresas, resultaram no crescimento pela busca de grãos torrados. Hoje, é possível notar que o consumo nesses moldes está cada vez mais popularizado, considerando a maior acessibilidade às máquinas e cápsulas, comercializadas sob diversas máquinas que atingem diferentes públicos. Então, entende-se que, além dos diversos lançamentos e inovações envolvendo o café, a propaganda pela mídia e a geração de conhecimento sobre esse produto vem causando desdobramentos positivos para a sua atual demanda. Em relação aos desafios, diante da proporção de café que o Brasil produz, a necessidade por mão de obra é muito elevada. No entanto, existe uma desqualificação desses trabalhadores que enfrentam desafios quanto à mecanização do campo e o uso de tecnologias. Considerando que o preço do café tem direta relação com sua qualidade e produtividade, os investimentos necessários para a produção e para o treinamento dos trabalhadores no campo são muito elevados. Assim, a atenção à rentabilidade da produção é uma exigência constante.
É possível apontar outro desafio inerente à produção de plantas, que é o fator climático. No entanto, para diminuir os riscos do negócio, existe o seguro agrícola. Além disso, o fortalecimento dos produtores concorrentes e o crescimento da maior valorização do café Conilon em relação à arábica, que corresponde a 90% da produção brasileira, pode afetar os produtores. Em um mundo de rápidas mudanças, no qual a busca por resultados e pela competitividade das empresas é uma constante, o valor agregado tem sido cada vez mais questionado e discutido nas cadeias produtivas. A figura ao lado representa uma generalização da multiplicação do valor ao longo da cadeia produtiva. De maneira geral, a fase de industrialização é a etapa que mais agrega valor na cadeia do café, pois a partir do momento que o grão sai do campo e é levado para torrar, moer e embalar, a etapa de processamento, chega a triplicar ou até quadruplicar o valor de uma saca de commodities. O café commodities é vendido sem nenhuma distinção, ou seja, quando atinge os padrões mínimos de qualidade, ele é vendido. Já o café especial, ele possui cuidado de separação de grãos, rebeneficiamento, teste de xícaras, entre outros. O nicho das microtorrefações cresce ano a ano, pois a indústria de torradores começou a priorizar esse mercado. Vale mencionar que dentro de cada casa é possível ter uma microtorrefação. Desta forma, o mercado está ficando cada vez mais regionalizado e muitos estudiosos afirmam que o futuro da cadeia do café especial será a nível de bairro. Então, as grandes torrefações estão fadadas a acabar para aqueles cafés que são especiais. A cadeia produtiva do café é basicamente formada por fornecedores de insumo para a produção agrícola, depois produtores rurais, em terceiro lugar as cooperativas, depois a indústria de torragem, moagem, embalagem, indústria de solúvel, exportação do café, e as últimas etapas envolvem as diferentes distribuições em atacado interno, atacado externo, consumidores, interno e externo, indústria, interna e externa, e o mercado. Pode-se notar que a cadeia produtiva do café é pouco ramificada e se divide em ramos principais como produção de grãos, indústria de torragem, moagem e, por fim, o elo das indústrias produtoras de café solúvel. Vale mencionar que o café verde, uma vez produzido, poderá seguir diversas trajetórias, podendo ser exportado em grãos, diretamente pelo produtor, ou por intermédio de cooperativas e corretores. Então, com o intuito de fornecer uma perspectiva de produção artesanal brasileira com grãos tipo arábica, trouxemos o estudo de caso do café Imaculada, produzido em uma das mais tradicionais regiões cafeeiras do Brasil, a Alta Mogiana, que é reconhecida pela elevada qualidade dos cafés ali produzidos. Então, primeiramente quanto ao cultivo, a primeira safra comercial e rentável da planta ocorre cerca de 2 anos e meio após seu plantio, aqui considerando o ano agrícola, além de apresentar bienalidade produtiva, isto é, um ano de safra alta seguido por um ano de safra baixa. E para cada etapa, digo, do plantio à formação da primeira safra, até seu terceiro ano, mais ou menos, existem tratos culturais específicos. E ainda considerando-se o manejo em uma lavoura adulta em produção, até o período de colheita, as plantas demandam tratos necessários, como adubação, controle de pragas e doenças, controle de plantas daninhas, podas e desbrotas, que consiste na retirada dos brotos. Quanto às etapas, tem-se a floração lá no período de setembro a novembro, induzida por um período chuvoso. Após isso, ocorre a polinização e inicia-se a formação dos frutos. E em cerca de 4 meses, o grão se desenvolve e inicia-se seu período de granação e conseguinte maturação dos frutos. Entre 5 a 8 meses após a florada, pode-se iniciar a colheita então dos frutos. Tal processo pode ser realizado de forma manual, semi-mecanizada ou mecanizada. No entanto, é a colheita manual seletiva que possibilita uma melhor qualidade da bebida final. Devido à colheita
selecionada apenas dos frutos que estão em ponto ótimo de maturação, uma vez que é característica da planta apresentar floradas não coincidentes, o que culmina na existência de frutos em estágio de maturação diferentes. Então, esses frutos não colhidos em seu ponto ótimo podem apresentar, ao final do processo, características de sabor e aroma não tão apreciáveis, já que possuem um teor baixo de açúcar, que é o fato que garante notas especiais para o produto final. Então, após a colheita dos frutos, esses necessitam de uma secagem até o ponto ideal para o seu beneficiamento. Os modelos de secagem podem variar, mas o mais comum é a seca ao sol, que consiste em terreiro a céu aberto com revolvimento periódico para uma secagem uniforme. Atingindo o ponto ideal de umidade entre 11% e 13%, então os frutos seguem para o processo de beneficiamento, que consiste na separação da casca do grão. Em média, o processo da colheita até o beneficiamento ocorre em torno de 20 dias. Ao final dessas etapas, os grãos são separados para seus últimos processos, que consistem na torra e a moagem. Desse modo, de acordo com o ponto desejado, a torra pode ser escura, clara ou média, o que influencia diretamente no sabor final da bebida. Uma vez que a torra clara possui uma elevada acidez, a torra média uma menor acidez e a escura, devido aos óleos que são liberados e os açúcares caramelizados, consiste numa baixa acidez. Por fim, então, tem o processo de moagem, que pode ter 3 qualificações: moagem média, grossa ou fina, variando de acordo com a regulagem do moedor e o desejo do cliente. A moagem fina é ideal para uma das técnicas de extração mais tradicionais no Brasil, o café coado. O café turco também utiliza essa granulometria. A moagem média, por sua vez, alcança características ideais do café expresso. A moagem grossa, o pão mais grosso, por sua vez, ele é utilizado em cafeteira italiana e prensa francesa. Entre os insumos utilizados estão os adubos, que são importantes para o desenvolvimento dos frutos e necessários para o crescimento vegetativo, os fungicidas para o controle de fungos, pesticidas para o controle de pragas e os herbicidas para as plantas daninhas. Todos objetivando uma boa manutenção da lavoura e da qualidade dos frutos. Além disso, outros maquinários e implementos auxiliam em todos os processos também. No entanto, as maiores dificuldades quanto ao cultivo estão relacionadas a artifícios naturais, como é o caso de risco de geadas, que é muito comum nessa região, e a periodicidade e regime de chuvas, que são necessários no período de desenvolvimento das plantas, mas podem ser negativas no período de secagem dos grãos, que é feito a céu aberto. Além disso, outros desafios são as doenças de difícil controle, que muitas vezes estão atreladas às condições climáticas, como a ferrugem e a broca, que afetam o crescimento e a qualidade dos frutos. Em média, uma boa produção é caracterizada por cerca de 1.000 plantas que geram 8 sacas de café a granel, sendo que cada saca se converte em 120 pacotes do pó de café imaculada, cada um com 500 gramas. Quanto ao negócio, o Café Imaculada lida com uma concorrência de marcas já consolidadas no mercado, como Café Melita, Café Bom Jesus e Café Três Corações, que estão entre as mais consumidas no país. Todavia, a marca diferencia-se pela sua qualidade, valorização do pequeno produtor e também por seu custo, sendo um grande atrativo aos consumidores. No entanto, vale ressaltar que a marca se encontra no início de sua consolidação, por isso ainda está em processo de crescimento. O Café Imaculada é produzido artesanalmente, buscando conservar o sabor e aroma da pureza de um bom café arábica. Os clientes são bastante diversificados, desde os apreciadores de cafés especiais aos que simplesmente amam tomar um cafezinho todos os dias. O Café Imaculada ainda preza muito pelo contato com os seus clientes. E para conhecer melhor os produtos da marca e também para a realização de pedidos, eles oferecem contato via WhatsApp ou pelas redes sociais, como Facebook e Instagram. O Café Imaculada preza sempre por ouvir seus clientes e receber um feedback dos mesmos a respeito do produto,
Para tanto, há a hashtag Amor que dá gosto, para que os clientes possam compartilhar sobre a sua experiência nas redes sociais da marca. A partir do documento exposto, pode-se concluir que a cadeia produtiva do café é pouco ramificada e dividida em 3 ramos principais: produção de grãos, indústria de torrefação, moagem e, por fim, o elo industriais de produtores de café solúvel. Verificou-se que o Brasil, atualmente, é responsável por mais de 30% da oferta mundial de café e destaca-se como o maior produtor e exportador dessa commodity. A partir do estudo de caso descrito no trabalho, pode-se observar que uma perspectiva da produção brasileira artesanal com um grão de tipo arábica. Foi possível analisar também os diferentes tipos de moagem em cafés especiais. Diante da cadeia de café que o Brasil produz, pode-se concluir ainda que existe a necessidade de muita mão de obra na produção. No entanto, existe uma desqualificação desses trabalhadores, que enfrentam diariamente desafios quanto à mecanização do campo e o uso das tecnologias.